Povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de convidar vocês à nossa 12ª lição do discipulado, o nosso estudo. Essa é a última lição do nosso discipulado. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntio. 1 de Coríntios, capítulo 12. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o favor de ler na sua casa, no seu tempo, os versículos de 12 a 27 desse capítulo 12. Eu vou ler aqui agora o versículo 27 apenas. Haja vista o nosso tempo. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 27, assim diz a palavra do Senhor. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Aí você deixa marcado na sua Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo 12, para que você possa ler os versículos de 12 a 27 em momento oportuno. Amém? O que é a igreja? A palavra igreja vem de eclesia. Eclesia é uma palavra de origem grega usada para designar uma assembleia de pessoas das cidades gregas que se reuniam na ágora. A ágora era uma praça pública para tratar das questões administrativas e políticas da cidade. No Novo Testamento nós temos também a menção dessa palavra eclesia, mas agora em um contexto de igreja. Essa palavra no Novo Testamento ela é usada para designar a unidade, um grupo de pessoas. E nós temos aqui no Novo Testamento vários insights, várias citações onde aparece essa palavra igreja. Então nós temos ali a igreja em Jerusalém, Atos capítulo 11, versículo 22. Nós temos também uma menção da igreja em Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1. A igreja que se reunia nas casas, 1 de Coríntios capítulo 16, versículo 19, Colossenses capítulo 4, versículo 15, Filemão capítulo 2 também. Então, igreja seria várias pessoas em diferentes lugares, né, a concepção do Novo Testamento, unidos pela mesma fé. Atos capítulo 9, versículo 31, fala sobre isso. Igreja que no mundo inteiro professam a fé em Deus, que se organizam para o culto em o nome de Jesus Cristo. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 32 e 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 28. Igreja também é a totalidade dos cristãos no céu e na terra, que foram unidos em o nome de Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 22, Efésios capítulo 3, versículo 10, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Existe a igreja visível, que é a igreja militante, ou seja, são as estruturas e as organizações, e existe também a igreja com I maiúsculo, que é a igreja invisível, a igreja triunfante. Esta é a igreja corpo de Cristo. Amém? Em uma definição bem simples, prática e objetiva, igreja não é um grupo de pessoas boas tentando fazer boas obras. Não. A igreja, na verdade, é um grupo de pessoas pecadoras que se arrependeram das suas convicções egoístas e, a partir de então, entenderam que dependem totalmente de Jesus Cristo. Essa é uma definição própria. Jesus, lá em Mateus capítulo 16, versículos 15 e 18, lembram-se quando ele perguntou, e as pessoas
O que perguntam sobre mim? E as pessoas perguntam o quê? E vocês dizem quem sou eu? Ele fez essa pergunta. E o Pedro, chamado Simão Pedro, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o Espírito Santo quem inspirou o apóstolo Pedro a responder, quem iluminou o apóstolo Pedro aqui a responder dessa forma. Mas Jesus respondeu em função dessa fala de Pedro: Feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Glória a Deus, aleluia. E aí Jesus disse assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eclesia. Eclesia significa então a assembleia que o Senhor nosso Deus e Pai chama para uma reunião, uma assembleia de pessoas que ele chama para uma reunião, mas ele também as equipa e, equipando-as, ele as envia. A missão é de Deus. Vejam só, entendam isso é muito importante. A missão é de Deus. Deus é quem envia a igreja. Mas inicialmente Deus fez assim: Deus envia o Filho ao mundo. Deus e o Filho, por sua vez, enviam o Espírito Santo. O Espírito Santo, por sua vez, equipa a igreja para a missão de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, na parte A, diz assim: Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É na igreja, corpo de Cristo, que os cristãos são equipados. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor nosso Deus e Pai, em Cristo, ele exerce uma força centrípeta sobre a igreja, chamando para si e equipando a cada um com dons e talentos. Força centrípeta é uma força que atrai. Então o Senhor atrai a si e ele equipa a cada um com dons e talentos, ou seja, ministérios. E a partir de então, o Senhor nosso Deus e Pai, através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, envia a sua igreja. Então ele exerce aqui uma força centrífuga. O que ele faz? Ele envia a sua igreja. Aí prevalece 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas agora a parte B. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos entender, em Cristo, nós somos missionários. Precisamos entender isso. Em Cristo, somos missionários, ou seja, chamados para uma finalidade. Qual é? Participar da missão de Deus no mundo. A área de atuação da igreja é o mundo, pois toda e qualquer pessoa sem Cristo é um campo missionário. Então a missão de Deus no mundo é fazer novas todas as coisas. É o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a história do presbiterianismo no Brasil. A primeira tentativa de implantação do presbiterianismo em nosso país foi feita pelos franceses. Eles invadiram o Rio de Janeiro em 1557. Vejam só, 1557. 57 anos após a descoberta do Brasil.
Villegaignon foi o líder dos franceses. Ele pediu, na época, a João Calvino que enviasse colonos protestantes para participar da implantação da colônia francesa no Brasil. O pedido foi atendido, Calvino atende, e um grupo de cristãos sob a liderança dos pastores Pierre Richer e Guillaume Chartier, eles chegaram ao Rio de Janeiro no dia 7 de março de 1557. E já no dia 10 desse mesmo mês, pela primeira vez, eles realizaram um culto, ministrando também a ceia do Senhor pela primeira vez no continente americano. Então, se alguém te perguntar quando foi realizado o primeiro culto protestante no Brasil, você vai informar 10 de março de 1557. Pouco tempo depois, surgiram conflitos entre os franceses e os evangélicos. E, em consequência desses conflitos, dessas divergências, os franceses eles foram expulsos do Brasil em 1567, 10 anos após sua chegada. Uma segunda tentativa foi feita com os holandeses que invadiram o nordeste de nosso país em 1624. Uma esquadra chegou em Salvador, na Bahia, onde permaneceu até 1625, um ano. Foram expulsos da Bahia. Os holandeses, eles se reorganizam e agora eles invadem o estado do Pernambuco, em 1630. Chegou-se a existir no nordeste do Brasil, durante algum tempo, aproximadamente 22 igrejas reformadas. Porém, em 1654, ou seja, 24 anos após, os holandeses foram definitivamente expulsos e as suas comunidades reformadas, que foram implantadas pelos mesmos no nordeste do Brasil, elas simplesmente desapareceram. A implantação do presbiterianismo em nosso país, ela se deu através de missionários que vieram especialmente para evangelizar os brasileiros. O primeiro missionário presbiteriano chegou ao Brasil em 12 de janeiro de 1859. Seu nome era Asbel Green Simonton. Ele tinha apenas 26 anos de idade, formado pelo seminário de Princeton, seminário de teologia, foi ordenado pastor pelo presbitério de Carlisle. Embora tivesse estudado português em Nova York, superficialmente, Simonton não dominava a língua portuguesa para pregar aos brasileiros. Enquanto isso não acontecia, Simonton aproveitou o tempo na evangelização dos estrangeiros que aqui residiam ou que aqui passavam. Em 22 de abril de 1860, um ano após sua chegada, Simonton dirigiu o primeiro trabalho em português. Era uma escola bíblica dominical. Nessa escola bíblica dominical havia 5 pessoas, 3 crianças e 2 moças. 2 anos depois, eram recebidos os 2 primeiros membros da igreja, um norte-americano e um brasileiro. Esse brasileiro, que foi o primeiro membro da igreja presbiteriana, ele se chamava Serafim Pinto Ribeiro. Foi recebido por profissão de fé e batismo em 22 de junho de 1862. O segundo missionário presbiteriano a chegar ao Brasil foi Alexander Blackford. Ele era casado com uma irmã de Simonton, portanto seu cunhado. E chegaram ao Rio de Janeiro em 25 de março de 1860. O terceiro missionário que chegou ao Brasil em 7 de dezembro de 1861 era alemão, naturalizado norte-americano. Seu nome era Francis Schneider. A missão se estabelece no Rio de Janeiro. A sua sede era o Rio de Janeiro, sede dos missionários. Porém, os missionários viajavam por todo o Brasil,
conhecendo o país e divulgando o Evangelho de Jesus. No final de 1862, Simonton volta para a sua terra natal, a fim de visitar a sua mãe, que estava enferma. Infelizmente, quando chegou lá, ela já havia partido para o Senhor, já havia falecido. Então ele aproveita a oportunidade da visita para rever os seus irmãos pela última vez, descrevendo assim um encontro como: a noite passada ficamos conversando até tarde sobre o passado e sobre os que partiram. Cada um contribuía com maior ou menor parte dos tesouros de sua memória. Muitos incidentes e lembranças foram revividos e a conexão do presente com o passado parecia completa. Essa foi a lembrança dele, desse encontro com seus irmãos. Ainda no final daquele ano, Simonton conheceu a jovem Ellen Murdoch, com quem ele se casara em 19 de março de 1863. Em seguida vieram para o Brasil. Ellen veio a falecer em 1864 devido a complicações no parto da sua filha. Então a sua filha passa a ser criada por sua irmã e seu cunhado, o reverendo Blackford. Em 1863, o reverendo Alexander Blackford foi para São Paulo com o objetivo de evangelizar a capital e o estado de São Paulo. Em 1864, o Simonton funda o jornal Imprensa Evangélica, o primeiro jornal protestante da América Latina. Os missionários consideravam que uma igreja já estava organizada a partir do dia do batismo dos primeiros convertidos. Vejam só que coisa bonita, que coisa interessante. A pessoa se convertia em um determinado local e eles já consideravam que a partir desse convertido já existia ali uma igreja. E sendo assim, a partir desse critério, a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro foi organizada em 12 de janeiro de 1862. Essa é a data de organização da primeira igreja presbiteriana aqui no Brasil. 12 de janeiro de 1862, na cidade do Rio de Janeiro. A primeira igreja presbiteriana de São Paulo, ela foi organizada em 5 de março de 1865. Aí nós tivemos outras igrejas que a partir de então também foram organizadas. Em 1865, em função dessa quantidade de igrejas que já estavam organizadas, foi organizado o primeiro presbitério. É o presbitério que rege as igrejas, o presbitério do Rio de Janeiro. Quando a primeira reunião aconteceu para a organização desse presbitério, foi também ordenado o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Ele era um ex-padre, chamado José Manuel da Conceição. Em 1867, o Simonton funda o seminário primitivo, ou seja, para formar os primeiros pastores nacionais. Em 1867 ainda, Simonton foi acometido de uma febre amarela. Ele pegou uma febre amarela e não mais se recuperou. Apesar de ser devidamente assistido pelos médicos, não resistiu e faleceu precocemente no dia 9 de dezembro de 1867. Portanto, se ele chega ao Brasil em 1859 com 26, em 1867 ele estava com 8 anos a mais, ou seja, 33 para fazer 34 anos quando veio a falecer. O túmulo do missionário Simonton está ao lado do JMC, que é o seminário em São Paulo, seminário presbiteriano, e o cemitério é denominado Cemitério dos Protestantes, na cidade de São Paulo. Mesmo com a morte de Simonton, o trabalho não para, pelo contrário, avança. O segundo presbitério a ser organizado, ele foi o presbitério de São Paulo, em 13 de janeiro de 1872. Em 1888, foi organizado um sínodo, que é uma extensão ainda maior,
das instâncias que dirigem a nossa igreja. É assim, igreja, presbitério e sínodo. Então, o sínodo agora, em 1888, foi organizado e nesse ano já havia 14 estados que havia igrejas organizadas. Então, a igreja presbiteriana está avançando. Então, nessa época já haviam 4 presbitérios, 32 pastores, dos quais 20 eram estrangeiros e 12 brasileiros. Mas com a Guerra Civil nos Estados Unidos, a igreja mãe, que é a igreja presbiteriana, que é a igreja enviadora, que é a igreja missionária, ela se divide em 2 partes. Uma que era favorável à escravidão e a outra que era contrária à escravidão. Ficaram chamadas de Igreja do Sul, que era favorável à escravidão, e Igreja do Norte, que era contrária à escravidão. No Brasil, os missionários das 2 igrejas divididas continuavam trabalhando. A Igreja do Sul concentrou seus trabalhos em Campinas e no Nordeste do Brasil. A Igreja do Norte, ela concentra os seus trabalhos no Rio de Janeiro, São Paulo, Brotas e Minas Gerais. Em 1888, os 2 grupos brasileiros resolvem se juntar e formaram um sínodo, um grande sínodo, o Sínodo do Brasil. Foi um momento maravilhoso essa união. Nessa época já havia vários pastores nacionais formados pela Igreja Nacional, entre eles o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que assumiu a Igreja Presbiteriana de São Paulo em 1888. No dia 7 de janeiro de 1909, foi organizada a Assembleia Geral, que a partir de 1937 passaria a se chamar Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, na classificação de instâncias funciona assim: igreja, presbitério, sínodo e Supremo Concílio, que na época era denominado, na sua criação, 7 de janeiro de 1909, Assembleia Geral. Mas a partir de 1937 passa a se chamar Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Surgiram conflitos a partir de então, conflitos de opiniões entre os grupos de missionários sobre as várias questões, principalmente a questão da evangelização indireta. Grandes somas de dinheiro eram empregues em instituições de ensino criadas pelos missionários. Tais instituições estavam influenciando com o evangelho a sociedade brasileira, de uma forma indireta, ou seja, gastando-se muito dinheiro com isso. Alguns líderes do presbiterianismo brasileiro achavam que esses recursos seriam mais úteis se fossem empregados na evangelização direta, ou seja, na criação de novas igrejas, novas frentes missionárias, no apoio a estabelecimento e plantação de igrejas. E esses são os conflitos, essas são as divergências. E aqui merece destaque a figura do reverendo Eduardo Carlos Pereira, que nasceu em 1855 e em 1875 fez sua pública profissão de fé na Igreja Presbiteriana de São Paulo, diante do reverendo G. Chamberlain. 5 anos depois, ele inicia sua carreira ministerial na cidade de Campanha, Minas Gerais. Em 1884, juntamente com Remígio Cerqueira Leite, ele funda a Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos, visando a publicação de panfletos para evangelização e disseminação do protestantismo, agora aqui no Brasil. Anteriormente, esses materiais vinham tudo de fora. Eduardo Carlos Pereira representou com excelência o presbiterianismo brasileiro, apresentando várias propostas. Primeiro, ele gostaria que os recursos financeiros da evangelização, para a evangelização, deveriam ser recursos financeiros oriundos aqui do Brasil mesmo. Ele também defendia que deveria haver espírito de cooperação entre as denominações brasileiras para que fosse evitado conflitos sobre temas e assuntos de controvérsias entre elas. Ele defendia também que os autores brasileiros deveriam publicar trabalhos escritos por autores brasileiros. As igrejas deveriam se preocupar com temas de relevância
em relação à realidade nacional. Os missionários e as igrejas dos Estados Unidos deveriam ter percebido esse movimento inicial e deveriam também passar a atuar no sentido de emancipar a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. Havia na base um problema muito sério. A preparação dos pastores para a igreja presbiteriana aqui no Brasil, desde a organização do Sínodo em 1888. Uma questão que dividia a igreja era a criação de um seminário teológico. Os missionários do norte dos Estados Unidos queriam que esse seminário fosse em São Paulo, onde eles já possuíam uma escola, a atual Universidade Presbiteriana Mackenzie. Já os missionários do sul dos Estados Unidos, eles queriam que esse seminário fosse em Campinas, onde também já tinha uma escola. E há hoje, atualmente, o seminário nesta cidade, em Campinas. A divergência era o local onde instalar um seminário presbiteriano no Brasil. O reverendo Eduardo Carlos Pereira, em sua igreja, ele se envolveu nestas questões. Por que não existir uma preparação adequada para os pastores da igreja? Era necessário um seminário. Enquanto os missionários estavam em pé de guerra, onde esse seminário precisava acontecer, em meio a essa situação, a partir de 1898, surge mais um problema. A questão da maçonaria. A origem da questão maçonaria se deu através dos artigos publicados por Nicolau Soares do Couto Escher. O jornal, na época que ele divulgou, era o Estandarte, jornal fundado em 1893, em substituição ao jornal Imprensa Evangélica, que demonstrava a incompatibilidade nessa matéria que ele divulgou. Esse jornal demonstrava a incompatibilidade entre a maçonaria e a fé cristã. O assunto era polêmico. Vários pastores e missionários pertenciam à maçonaria. E os temas foram se inflamando na igreja. E o reverendo Eduardo começou a ser colocado de lado pela sua forte liderança e pelo fato de bater de frente com essa situação. Contudo, ele possuía aliados. E também esses aliados não concordavam com a questão da maçonaria. O assunto acabou indo para a reunião do Sínodo em 1903, na segunda igreja presbiteriana de São Paulo. Na reunião, não houve acordo e um grupo minoritário decidiu sair da igreja, até então Igreja Presbiteriana do Brasil, e fundar uma igreja presbiteriana que fosse de fato brasileira, sem influências do exterior, e aqui nasce a IPIB, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, igreja da qual nós fazemos parte. Na noite do dia 31 de julho de 1903, um grupo de 7 pastores e 11 presbíteros deixaram a reunião do Sínodo, liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, para fundar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. No dia seguinte, 1º de agosto, organizaram-se oficialmente em Presbitério Independente. Em seguida, outros 4 presbíteros foram arrolados entre os fundadores da igreja e ficaram conhecidos como os fundadores do dia seguinte. Então, nós tínhamos agora 7 pastores e 15 presbíteros. A IPIB nasce pequena. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nasce pequena. No entanto, o fervor inicial, que era grande, propiciou à igreja um crescimento bastante expressivo. Em pouco mais de 10 anos, a nova igreja quase alcançou o mesmo número de membros da Igreja Presbiteriana do Brasil,
da qual saíra em 1903. Era tão impressionante e significativo esse crescimento que o fervor que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil demonstrava ganhou um carinhoso apelido de Igrejinha dos Milagres. Os estudiosos, eles sugerem que 3 razões colaboraram e muito para esse crescimento inicial dos presbiterianos independentes. Primeiro, a pregação antimaçônica, ou seja, o deslocamento de cristãos, de crentes para outras áreas, outras regiões do país. No início do século XX, muitas famílias mudaram-se para novas regiões e povoamento, particularmente em partes do estado de São Paulo, Minas Gerais e no Paraná. A mensagem evangélica, ela foi junto, ela acompanhou as famílias migrantes, ainda inflamados com o tema que determinou o nascimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Igrejinha dos Milagres. E conquistaram muitos simpatizantes com essa pregação, que afirmava a pureza da doutrina, né, da Igreja de Cristo, ou seja, a Igreja do primeiro século. A evangelização propriamente dita, diante da necessidade do anúncio do Evangelho, os primeiros presbiterianos independentes, eles eram muito fervorosos. Eles traziam consigo muitas pessoas à fé, especialmente parentes e vizinhos. Eu gostaria de sintetizar aqui agora para vocês o sistema de governo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O sistema de governo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é uma organização. A Igreja é uma organização eclesiástica que adota um sistema de governo representativo. Ou seja, os membros reunidos em assembleia elegem os seus representantes. E estes formam os concílios, que são as assembleias formadas por pastores e presbíteros responsáveis pelo governo da igreja em todos os níveis. E os concílios, como eu já disse anteriormente para vocês, agora em ordem crescente, são o conselho da igreja local, ou seja, os presbíteros que compõem o conselho da igreja local. Essa igreja, em sua segunda instância, tem um presbitério que rege, organiza e se reúne, né, a fim de resolver as questões que envolvem as igrejas. E, consequentemente, o presbitério também tem acima de si uma terceira instância, que é o sínodo. Então, igreja, presbitério, terceira instância, o sínodo, e a partir do sínodo, a Assembleia Geral, para se orientar no governo e na disciplina são necessários os concílios. E a igreja tem uma constituição, que é um código de disciplina e os princípios de liturgia que a igreja adota. Mas a igreja também, ela tem um sistema doutrinário. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil possui como sistema doutrinário a Bíblia, como regra de fé e prática. É a palavra de Deus que importa, não é o que eu penso ou o que eu acho que importa, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática, como exposição do sistema de doutrinas bíblicas ensinadas na Escritura. Nós adotamos também as confissões de fé. Nós temos a Confissão de Fé de Westminster, nós temos o Catecismo Maior, nós temos o Catecismo Menor ou o Breve Catecismo. Essa foi a nossa última lição, a lição de número 12 do nosso estudo, nosso discipulado. Com base nessas 12 lições, se você até aqui chegou, se você conseguiu ver essas 12 lições, caso você não tenha visto as 12 lições, você pode voltar nas lições, elas estão todas gravadas, estão ali no YouTube e você pode acessar elas.
você já está apto a ser ou tornar-se membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Você também está apto a batizar os seus filhos, porque é pela sua fé que nós batizamos os seus filhos. Aí eles chegam num determinado tempo, numa idade oportuna, e fazem a sua profissão de fé. Amém? Você também está apto a fazer a sua profissão de fé, caso deseje. Caso você tenha sido batizado e quer fazer a sua profissão de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na comunidade, perante os irmãos. Deus abençoe vocês. Um abraço.